bispo Moisés vai estar ministrando a tua palavra. Pedimos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor opere na vida do teu servo. Ó Pai, que ao abrir a sua boca, o Senhor possa ministrar as palavras desta noite para nós. Pai querido, que o Senhor use o teu servo com poder e glória. Oramos, pedimos a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sente-se em nome de Jesus. Eu estava ali meditando. É interessante quando mexe com as estruturas da igreja, não é verdade? Não é mesmo? Mas Deus é fiel. Quem sustenta a igreja é o Senhor Jesus. Se a sua igreja estiver alicerçada sobre a rocha, amém? Fecha os teus olhos, não desfazendo da oração. Pastor, eu quero também orar. Eu creio que talvez como eu, você tenha tido também um dia difícil. E às vezes é muito difícil, não é verdade? Mas quando o Espírito Santo está à nossa frente, fica um pouquinho mais fácil, porque Ele vai resolvendo. Eu digo um pouquinho, porque nós não deixamos Jesus 100% viver em nós. Não é assim mesmo? Quando a oração do Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, eu entendo que deveria ser na terra como é no céu, mas nós não somos anjos, não é verdade? Nós somos carne e osso, nosso coração é obstinado ao pecado, nós vivemos num mundo de horror, um mundo de calamidade, então, e nós pecamos constantemente, contra o próximo, contra Deus, contra nós mesmos, contra a natureza, vivemos degradando tudo. Isso faz com que nossos dias sejam difíceis. Então não é feito na terra como é feito no céu, porque nós não somos 100% Jesus, não é verdade? Mas eu sei que um dia Ele enxugará todas as lágrimas, e nenhuma lágrima mais descerá de nossos olhos, porque estaremos com Jesus na glória. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Então, se você teve esse dia difícil, fecha os teus olhos agora e fala com o Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, venho a Ti neste momento, Senhor, pedir, meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, venho olhar, Senhor, pela Tua igreja, Pai. É bem verdade, Senhor, que estaremos fingindo se dissermos que não sentimos falta um dos outros. Então, meu Deus, em nome de Jesus, venha fortalecer a fé de cada um, dar o rumo para cada um segundo a Tua vontade, fazer em nós o Seu querer e não o nosso, que nós venhamos, Senhor Jesus, nesta noite, a fazer a Sua vontade, a entender qual é a Tua vontade. A nossa ansiedade estraga tudo, Senhor. Nós nos precipitamos em muitos momentos, tomamos decisões que não são certas, mas se o Teu Espírito estiver à nossa frente, se o Senhor, meu Deus, estiver à nossa frente, seguiremos os Seus passos e seremos felizes, vamos acertar mais. Então, em nome de Jesus, conforta cada coração. Espírito Santo de Deus, conhecedor da palavra, venha sobre a igreja de Jesus nesta noite. Venha sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que aqui está. Se houver um coração aberto, se houver, Pai querido, uma fresta, Senhor, deixa o Teu Espírito entrar neste momento, meu Deus. Não sabemos, não somos, Pai, sábios, Pai querido, se o Senhor não nos der a sabedoria. Mas se tão somente o Seu Espírito estiver em nós, Pai querido, nós seremos abençoados nesta noite pela Tua santa e bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Mas vamos falar das colunas. Não são as colunas da tenda, não são as colunas daquela tenda que se armava no deserto, mas são as colunas do templo de Salomão. São as duas colunas externas. Nós vamos falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós sabemos que, como muitos de nós, nessa noite, ou outra noite qualquer, existem pastores sozinhos dentro de uma igreja. Eu já tive dias de culto, de olhar e ver uma pessoa, e antes eu ajoelhar e falar com o Senhor: Senhor, não me dá prova de igreja vazia. E era a prova que ele me dava. É como se ele dissesse: se eu não posso confiar você no pouco, como posso te confiar no muito? Eu estou dizendo isso não é porque o evangelista mudou, não. É porque João estava sozinho. Os seus companheiros foram embora. Não é assim que diz a palavra? Então, ele foi levado pelo Espírito, e a ele foi dado a revelação, e esta que nós lemos agora, nos afirma: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para João passar pelos momentos que ele passou lá na ilha de Patmos. Mas como falamos aqui no princípio, quando o Espírito Santo está à frente, as coisas se tornam mais fáceis. Às vezes estamos com uma multidão, mas se não houver a presença do Espírito Santo, não é a mesma coisa como que se estivéssemos sozinhos com a presença do Espírito Santo. Eu já tive algumas experiências e tenho tido de estar trabalhando, de estar sozinho na minha casa, e as coisas de Deus vir até a minha mente, entrar no meu coração, eu sentir a presença gloriosa do Espírito Santo, e ali eu falar com o Senhor, e o Espírito Santo testificar na minha vida, e eu então me pego dizendo: mas como pode isso? Eu não fiz nada para receber o Espírito de Deus agora, e Ele está me visitando. Então eu creio que João era da mesma forma. Deve ter sido, como também deve ser para nós, uma coisa muito gloriosa, quando o Espírito Santo vem e nos dá uma revelação, mesmo que a revelação seja para uma prova, para mostrar uma futura prova, nós temos sim a certeza de que Deus está habitando em nosso coração, que nós somos o templo do Espírito Santo, e é sobre isso que o assunto dessa noite vai abordar. Existiu algumas colunas, dizem historiadores e algumas pesquisas, e há alguns vestígios também na palavra, de que dentro das colunas de bronze, não as externas, as internas, elas eram ocas, e por fora era bronze. Mas se tinha tanto ouro guardado e depositado, por que foram fazer justamente de bronze, não é verdade? Eu dei para vocês numa folha a relação do significado das ofertas. O bronze, ele tipifica a raça humana. O homem, se ele não for polido, ele fica fosco. O homem, se ele não for trabalhado, ele é como o bronze cheio de zinabre. Se o homem não tiver um trato pelo Espírito Santo, se ele não for trabalhado, se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, ele vai ficar como o bronze quando é guardado em algum lugar fechado, ou aberto, ou debaixo da terra. Ele vai ficar todo meio esverdeado, como se fosse o zinabre de uma bateria. É uma coisa horrorosa. Assim é o homem quando ele não tem a direção do Espírito Santo. As colunas internas eram de bronze, mas dentro, porque elas eram ocas, guardava-se, e principalmente as ofertas,
que eram trazidas até o tabernáculo, até o templo de Salomão também. Então ali ficava o ouro dentro da coluna. Imaginem essa coluna aqui oca, ninguém diz o que tem dentro dela, mas então tinha ouro, tinha prata, menos o bronze, porque o bronze estava por fora, e alguém chegando poderia dizer: eu não quero essa coluna, ela é de bronze. Se fosse de ouro eu poderia roubá-la, poderia levá-la embora, mas não via o que estava dentro. Mas Salomão sabia o que estava dentro, Deus sabia o que estava dentro, como Deus sabe o que está dentro do pastor, da pastora, dentro dos músicos. O Senhor sabe o que está dentro de mim. De repente alguém olha para você, alguém tem visto você, não tem dado crédito, não tem dado o valor que você às vezes pensa que tem que receber de alguém, mas o Senhor Jesus tem olhado, Ele tem observado, como quem dissesse: é bronze, ninguém te dá valor porque não vê o ouro, mas eu vejo dentro de você. Então quero eu crer nessa noite que o Senhor Jesus nos tem também como colunas de bronze, que é o metal que tipifica a raça humana, porque a raça humana, ela tem que ser trabalhada pelo fogo do Espírito, da mesma forma que o bronze das colunas tinham que ser trabalhadas pelo fogo dos fólins, dos artesãos. Já viram gaita de foles? Já viram acordeon? É o mesmo sistema. Naquela época não tinha eletricidade, não tinha o ventilador para fazer o vento, não tinha os mecanismos que tem hoje, mas tinha os fólins, e Deus mandou usar os fólins para poder derreter os metais, propriamente dito neste momento, o bronze. Lembram-se quando João disse que nós seríamos batizados, deveríamos ser batizados pelo Espírito Santo, receber o fogo de Deus, que é o batismo do fogo, o batismo do Espírito Santo? Confirma-se quando falamos que para tornarmos uma coluna, devemos ser o quê? Queimados, derretidos. E para isso dá trabalho, não tem eletricidade para isso. É só joelho no chão, é só busca, é só louvor, é só propósito para acender o fogo do Espírito e derreter esse bronze que nós somos. Então sermos feitos colunas, quem sabe oco por dentro, ou seja, não ter bronze por dentro, mas ter guardado os metais nobres. Então não viam o que estavam dentro, mas quando Nabucodonosor invadiu e roubou todos os utensílios, inclusive as colunas, porque ele descobriu que dentro das colunas tinha ouro, tinha as riquezas, as pedras preciosas, era um esconderijo. E aonde o Senhor Jesus poderia hoje, pastor Alain, guardar as riquezas dele? Os dons celestiais, o amor, o Espírito Santo, somente dentro do ser humano, somente encontrando habitação dentro do ser humano, tipificado pelo bronze que somos. Temos dentro de nós, quando trabalhados pelo Espírito Santo, temos a maior riqueza, que é o Senhor Jesus quem dá, que é a rica e gloriosa presença dele. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas 29. Todos encontraram? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, porém, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as obras de ferro, e madeira para as obras de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas, em abundância, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro, prata particular, que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos, artífices
Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Amém. Igreja, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Quando falamos este único, que veio da boca do rei Davi, dá-se a impressão de que não há outro além de mim, e que não há outro além do pastor Islande, ou do pastor Alain. Realmente, pastor Alain, não tem outro que nem o Senhor. O Senhor é o único a quem Deus escolheu. O pastor Islande é o único a quem Deus escolheu. Cada um de nós aqui somos os únicos, não há outro igual a nós na face da terra. Nós somos os únicos a quem Deus escolheu, e esta obra não é obra para homens, mas é a casa do Senhor, é o santuário do Senhor. E Salomão disse, ele é jovem e tenro. Tenro quer dizer macio, delicado, mimoso, fácil de se lidar, companheiro. Amém, igreja? Amém, irmãos? Como um pastor tem que ser? Um sacerdote, ele tem que ser como? Macio, firme, mas macio, certo do que diz, mas macio, temperado, coerente com as coisas. Salomão era jovem, como o mais velho aqui essa noite é jovem para as obras do Senhor. Amém? Eu também. Nós somos jovens nos caminhos do Senhor. Somos bebês ainda. Não aprendemos quase nada. Estamos engatinhando, não é assim? Temos que ser macio, para Deus olhar e dizer, eu posso te fazer uma coluna cheia de ouro por dentro, cheia de pedras por dentro, porque você é fácil de se lidar. Eu posso ter a ti como um pastor, como um sacerdote, como um obreiro da minha casa. Imagine alguém que não é tenro como um sacerdote nos dias de hoje. Ele não vai conseguir, não consegue, pastor Islande, abraçar a juventude, não consegue abraçar alguém que se droga. Uma vez, uma missionária me perguntou, bispo, se entrar um viciado que acabou de cheirar todas, o que você faz se ele entrar na igreja? Eu falei, nada, eu abraço ele, mando ele sentar ali do meu lado, bota a cadeira ali, senta ali, depois a gente conversa. É isso que o senhor faria? Eu falei, o senhor está convertido. Aí eu descobri que não era que eu estava convertido, ela que não tinha se convertido. Porque uma pessoa que é de Deus tem que ser tenro, macio, delicado, mimoso, fácil de se lidar. Ou não tem ali a graça de Deus. Como já falamos, uma das definições da palavra graça, quer dizer, graça é o amor de Deus que une as pessoas e as conserva com Ele. Se não conseguimos conservar as pessoas com a gente, não estaremos unidas com Ele. Amém, irmãos? Então, Davi mostrou para toda a congregação todo o material que ele estava doando para a casa do Senhor. E qual é o material que nós doamos hoje? Nosso tempo, nossa boa vontade. Porque com má vontade fazemos também, não é assim? Hoje eu vim pela palavra empenhada, eu estava muito cansado, muito mesmo. Eu vim pela palavra empenhada. Temos que ter boa vontade com as coisas do Senhor, senão não anda. Temos que ter empenho, estar inteiros. O sacrifício só era aceito no altar de holocausto quando o sacrifício era puro, verdadeiro, inteiro. O povo que saiu do Egito, Deus disse, de todo homem cujo coração mover voluntariamente para isso, tomareis a minha oferta alçada, o ouro, a prata, os tecidos e a madeira. Tem que ser por livre e espontânea vontade. Davi aqui passou a construção do templo para Salomão. Vou fazer as palavras de Davi as minhas, amém? Salomão, meu filho, eu não posso construir
o templo do meu Deus, mas você pode. Eu não vou poder colocar a mão nos materiais, mesmo porque eu já vou morrer. Meu Deus vai me levar, mas você pode, Salomão. Mas lá, num lugar distante, tem um homem chamado Irão. Você vai procurar esse homem. E esse homem, ele é especialista em metais. Ele é especialista em trabalhar com bronze. Porque eu não posso, mas você pode. De repente, o seu pai ou a sua mãe, os seus parentes, os seus vizinhos, ou aquela pessoa ao qual você ficou na expectativa, não pôde fazer algo. De repente, os nossos pais eram viciados, drogados, ou simplesmente não queriam nada com a vida, os nossos pais. De repente, não temos muita coisa para falar de nossos pais, mas nós podemos fazer. Um exemplo típico para hoje: o evangelista Mike não está mais aqui para ajudar, mas o pastor está, mas o irmão do teclado está, a esposa, a pastora e os demais. Eles não puderam, mas nós podemos. Salomão, eu não vou poder construir, mas você vai poder. Estou te entregando aqui, olha, todo o material, a planta, e tem que ser do jeitinho que Deus falou. Não pode ser nem mais e nem menos, tem que ser do jeito que Deus falou. Não adianta a gente se precipitar. É como Deus falou, e é no tempo que Deus falou. Todas as vezes que fazemos alguma coisa contra o propósito de Deus, alguma coisa vai dar errada na frente. Todas as vezes que nós deixamos a ansiedade, as preocupações, as aflições atrapalharem os planos de Deus sobre a nossa vida, alguma coisa na frente vai dar errado. E nós vamos continuar sendo seguidores de Deus, com dificuldade, porque estamos debaixo de lutas, gerado pelas desobediências que nós cometemos. O segundo maior rei de Israel, Davi, fez com que 70 mil homens morreram, porque Deus mandou que todo homem fosse ser contado no dia do censo, e consigo levar uma oferta especial que simbolizasse a gratidão pelo resgate da alma. E Davi, todo cheio das vitórias, se sentindo como que se ele estivesse podendo, Deus permitiu que Satanás incitasse a mente de Davi. Satanás é dominador dos ares. Quando nós tiramos o pensamento de Deus, quando nós tiramos o foco da nossa mente, quando nós tiramos a nossa visão das coisas de Deus, é o momento em que os dados inflamados vêm sobre a nossa mente. Já perceberam quantas vezes vocês estão fazendo algo direito, estão em consagração, estão fazendo a vontade do Pai, está dizimando, está ofertando, tem orado, tem consagrado, e ainda assim vem algum pensamento que não pertence a Deus? É assim ou não é, irmãos? São os dados inflamados, são as setas do maligno. Quando Satanás nos encontra fora do foco de Deus, fora do objetivo, ou na desobediência, acontece que as flechas vêm ao nosso encontro e acabam nos atingindo. É quando nós passamos a gerar sobre nós o quê? As lutas, não as provações. Provações é para ser promovido. Você quer se formar, então você tem um período de faculdade, você tem um período de trabalho para pagar a faculdade. Tudo é com preço. Então, o reitor, não é assim? Ele olha para você e diz: você está aprovado, você pagou o preço, você se empenhou, toma aqui o seu diploma. Com Deus é a mesma coisa. Nós pagamos o preço e somos diplomados, recebemos o título de cidadão da Nova Jerusalém, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse. Amém, igreja? Assim nós devemos ser, focados nas coisas de Deus. Davi passa a construção do templo para Salomão. No final ele agradece a Deus por tudo que Deus deu, porque senão ele não teria o que devolver. No livro de 1 Reis 7:13, diz assim: e enviou o rei Salomão mensageiros
e mandou trazer a Irão de Tiro, que era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali. E fora seu pai o homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre, para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com suas fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam sobre também de fronte. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também de fronte em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Amém. Graças a Deus. Irmãos, 16 metros de altura e 2 metros e 25 de largura cada coluna. As colunas, aqui estava o santuário. Vamos dizer que este altar é o santuário. E aqui as colunas, as 2 colunas, elas iam muito alto, mas não tocavam o teto. Normalmente uma coluna como esta aqui da igreja é para segurar uma laje. Aqui a coluna segura a laje, mas essas 2 colunas não seguravam nada. Diz a história que forasteiros, que viajantes e mercadores acampavam próximo ao templo de Salomão para esperarem o pôr do sol. E quando o sol chegava, estava todo aberto, dava-se a impressão de 1000 sóis refletindo naquelas colunas. Diz que a exuberância dessas colunas, com o sol batendo nelas, era tão lindo que não tinha nada parecido na face da terra. E elas não seguravam nada. Elas estavam ali exatamente para enfeitar o templo de Deus, para nada além disso. E aí eu começo a pensar, por que Deus tipifica o homem hoje também pela coluna? Por que Deus salva o homem hoje? Não é para dar dom, não é para ser rico nem para ser pobre, mas segundo a palavra de Paulo, segundo a própria palavra de Deus, Deus nos traz a salvação para fazer em nós habitação. Mas Deus vai morar em qualquer lugar? Deus disse que jamais habitou em casa feita por homem. Ele disse isso para Natã, o profeta de Davi. Amém, igreja? Mas ele permitiu com que fosse feito. E a simbologia continuou como tem sido presente até o dia de hoje. Se nós nos permitirmos sermos fundidos pelo fogo, Deus nos faz colunas de bronze. Porque o ouro, como está na folhinha que eu dei para vocês, representa o quê? A pureza, a glória de Deus. O ouro é a glória de Deus. E nós não temos essa glória, mas nós somos a habitação
de Deus. Ele habita em nosso coração. Mas Deus não vai habitar num monte de carne, sustentado por um monte de osso, simplesmente. Ele tem que nos adornar, pastor. Ele tem que pegar o Senhor e falar: vem cá, monte de bronze, você não está trabalhado, você sem polimento não é nada. Deus precisa pegar cada um de nós e nos chamar de coluna, e botar o nome nas colunas. Jaquim é o nome de uma coluna, amém? E Boaz, o nome da outra coluna. Olha a simbologia de Deus. Jaquim, sabedoria, e Boaz, inteligência. São exatamente os atributos que Deus deu a Salomão. Olha, coisa maravilhosa. Irão colocou o nome nas colunas em homenagem ao rei Davi e ao rei Salomão. E são justamente as coisas que Deus deu a Salomão: inteligência, sabedoria. Em 1 Crônicas 18, imagine os irmãos, uma coluna com 2,25 metros de largura, com o sol refletindo em cima. Que coisa maravilhosa que deve ser. Como que é um crente, pastor? Quando ele está na presença de Deus, quando ele tem o Espírito Santo dentro dele. Amém, irmãos? Quando eu disse aqui que o tabernáculo retrata o sacerdote, o caráter e a moral, é isso que essa palavra se refere. A igreja é o que o sacerdote é. Normalmente é assim. Amém? E não tem como negar isso. Se tivesse como negar, 70 mil homens não morreriam por causa de Davi, porque Davi desobedeceu a Deus e mandou numerar o povo, em vez de deixar o povo vir ser contado e trazer a oferta. É muito importante o que Deus espera do Senhor. É muito importante e sério o que Deus espera de cada um de vocês e de mim também. Como que se eu pudesse dizer hoje, eu teria que estar aqui. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu teria que estar aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não sei o que eu passaria depois de hoje se eu não estivesse aqui. Eu não sei o que Deus vai me dar, porque eu vim aqui hoje. De repente Deus olhou lá de cima e falou: é, minha coluna, você está se esforçando, foi um dia muito difícil. Então quantas vezes Deus deva estar olhando para cada um de nós e dizendo: relaxado, fraco, você não merece ter o nome de Boaz, muito menos o nome de Jaquim. Quantas vezes Deus diz: cadê o fólen para derreter você de novo e receber de novo o fogo do Espírito? Quantas vezes Deus deva olhar para nós, olhar para Jesus e dizer: ah lá, precisa de fogo, tem que ser derretido, tem que moldar de novo, está sem polimento, o sol está batendo, mas não está refletindo nada. Como quem diz: não adianta colocar o Espírito Santo, não tem morada, não vai refletir. É igual o crente que trabalha no serviço secreto, ninguém sabe que ele é crente. O cara, ele é tão disfarçado que ninguém imagina que ele é crente. Não tem crente assim? Não é assim, irmãos? O cara não é crente, ele parece que trabalha no serviço secreto. E diz assim a palavra de Deus: e depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adadezer, guarde esse nome, irmãos, Adadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens, e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi,
trazendo presentes, e o Senhor guardava a Davi, e o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. Observe, irmãos, que Davi estava na presença de Deus. Davi tinha a presença de Deus, como nós temos que ter a presença de Deus através do Espírito Santo. Davi, ele ia ao encontro dos inimigos e exterminava todos. Um dia desses, alguns meses atrás, o Espírito Santo me revelara uma palavra muito forte, uma palavra polêmica para dias de hoje, que só quem tem coragem poderia pregar essa palavra. E eu preguei em alguns lugares. Imagine, olha em volta de você hoje, faça uma análise hoje. Quantas pessoas em volta de você não servem a Deus, não temem a Deus e não podem andar com vocês? Antes de falarmos que temos que abraçar a todos e se fazer de louco para ganhar os loucos, uma coisa é ser luz nas trevas, outra coisa é fazer de conta que está tudo bem sem ser luz. E o Senhor falara comigo, pastor, que era para exterminar tudo, não era para deixar nada vivo, ninguém. Por que nós sofremos hoje? Porque o Senhor falou: não faça aliança com Jezabel. Jezabel coloca a mesa e chama o pastor para comer. Vem, pastor, vem, pastor, venha, comam, a mesa está cheia. O que é que você gosta? Tem também. Não, come. Não, olha, não pare de profetizar. Mas tem uma coisa: profetize o que eu quero que você profetize. Senta aqui, vamos fazer aliança. Jezabel fez isso, e Jezabel está dentro das igrejas. Jezabel entra em casa, Jezabel está na rua. A Jezabel, ela é a profetisa que diz que pode, que um pouquinho não faz mal, e faz com que os verdadeiros crentes hoje sofram e são penalizados por suas próprias atitudes, ou seja, na desobediência com Deus. É muito fácil pregar e não dizer nada disso, mas a realidade é que saímos daqui e temos as nossas lutas, não é assim? Temos os nossos problemas, as nossas situações difíceis. E o Senhor então dizia para mim, o Espírito Santo falava comigo: tem que exterminar todos, não pode deixar sobreviventes. O homem que conseguir fazer isso, pastor, ele vai ser um santo aqui nessa terra. E ser santo é bíblico, que ele falou: sede santos. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. É como se o Senhor dissesse assim: pastor Alain, você pode não mentir, você consegue falar a verdade, você pode não fazer aquilo que não agrada a Deus, você pode purificar a sua vida. É como se Deus dissesse isso. Amém, igreja? Mas quem consegue? É muito esforço de vontade, é muito sacrifício. O dia a dia hoje é muito difícil, mas o Senhor falara comigo: prega isso, manda o meu povo exterminar Jezabel e todos os estrangeiros, não faça aliança, porque o povo tem sofrido por causa disso. As colunas não têm brilhado mais, não tem nada de valor dentro das colunas ocas de bronze. E é interessante, é bem próprio mesmo de um crente vazio, não é assim? O bronze tipifica o homem também, e ele sem Deus, sem o Espírito Santo, ele é oco. Mas quando ele está cheio do Espírito, ele, além de reluzir, o sol que bate sobre ele, que é o Deus, nosso Pai, tem também as riquezas escondidas dentro dele, escondidas, porque Deus, como se Deus dissesse: o lugar é aqui, é dentro de você, é dentro de você que eu vou colocar as riquezas. Então, Davi saiu vencendo, Davi corajoso com a presença de Deus, como nós devemos ser. Vamos à peleja. Pastor, vai à peleja. Vamos à peleja. Tem Deus dentro de nós? Vamos à peleja. Se Deus estiver dentro de nós, não podemos ter medo de peleja. E nós lemos aqui que os inimigos de Davi vinham ser servos dele e presenteavam-o para fazer aliança com Davi, mas eles vinham ser servos de Davi. Está entendendo, pastor? Porque na igreja, pastor, tem muito disso.
Chega gente aqui, o pastor pensando que é servo e não é. Vamos ser cheios do Espírito e lutar como Davi lutou, até chegar em Hadadezer, um rei pagão. Hadadezer, usado, influenciado, dominado e possuído pelo espírito das trevas, fazia suas batalhas e despojava as nações, despojava as cidades, as províncias, e saqueava todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios das casas dos deuses aonde eles iam. E Hadadezer então tinha muita riqueza, e diz a Bíblia que Davi carregou milhares e milhares de quilos de ouro, de bronze e de prata, principalmente bronze. E nesse meio de bronzes que Davi saqueou, e vamos entender que nessa época saquear uma cidade não era um roubo, é um troféu, é o troféu da batalha. Quem dera hoje o Espírito Santo viesse como o nosso Davi, um Davi espiritual, e nos saqueasse do mundo das trevas. Quem dera aparecesse alguém que fizesse como Davi. Davi foi, dominou Hadadezer, feriu Hadadezer e pegou todo o bronze, tudo que tinha valor ele saqueou e levou para o palácio dele. Então, quando Davi morreu e deixou a construção para Salomão, Salomão então chamou a Hirão. Hirão, vem cá, papai disse que você é o melhor fundidor que tem, você é o melhor artífice em bronze, e aqui está a planta, tem que ser do jeito que está na planta, está entendendo, pastor? A obra do Senhor tem que ser do jeito que está na planta. Não adianta chegar um ou outro na igreja do pastor, na igreja, e dizer, não, olha, vamos fazer assim, que assim é melhor. Não, se o Senhor deu para o pastor uma planta, é conforme a planta. Se Deus deu para o pastor uma planta, é conforme a planta. Por quê? Você é o único a quem Deus escolheu. Não lemos ali? Tenro, macio, o único, jovem. Você é o único a quem Deus escolheu. A irmã é a única a quem Deus escolheu. Você é o único e eu sou o único. Então, a minha planta, a sua planta, a planta de cada um de vocês é única. E essa obra não é obra para homem, mas é obra para o Senhor Jesus habitar no meio dos seus. Não adianta chegar, vamos fazer assim, que assim dá certo, assim vai ser melhor. Não, vai dar tudo errado, porque não está na planta. Tem que ser conforme a planta. Salomão chama Hirão, Hirão, vamos ali no depósito. E vai Hirão para o depósito, e vê aquele monte de bronze. E conforme a planta, Deus ordenara que as colunas fossem feitas de bronze. Penso eu que é para hoje eu poder dizer isso para as igrejas: olha, Deus nos tem por coluna, porém sem glória e sem sustentar nada. A glória é dele, a sustentação vem dele. Se ele não me fundir, se ele não me trabalhar com o fogo do Espírito, eu não tenho o Espírito Santo, então eu não vou brilhar, porque não tem sol batendo em mim. Amém, igreja? Eu não sou a coluna da igreja, nós não somos a coluna da igreja é o Senhor Jesus. Ele é quem sustenta a igreja dele. Nós somos firmados sobre a rocha, como colunas que somos. Então, Hirão entra dentro do depósito e vê lá castiçais, muitas maçanetas, taças, louças, muita coisa de bronze. E vai Hirão e procede, segundo a tradição da época, para fazer a fundição. E como era, não é muito diferente de hoje, falando de crente não. Como é que nós conseguimos receber o Espírito de Deus? Só abaixando, só descendo, só no pó. Hirão faz uma vala, uma cova no chão, no formato da coluna, do tamanho da coluna, porque era feita de uma peça só. Faz ali a cova e coloca ali um monte de candelabro, um monte de maçanetas. De repente uma maçaneta era de Nova Iguaçu, de repente a outra foi saqueada em Mariléia, de repente a outra era de São Paulo, de repente uma era de uma igreja, a outra de outra igreja. E no momento as maçanetas de porta, maçanetas,
De repente elas se olham e dizem: estamos todas juntas. Mas eu era maior que você. Não, quem era maior era eu. Não, mas eu sou um candelabro. Mas não importa, diz a outra, estamos todas juntas. E lá vem Irão com fole e começa a bombear. E vai bombeando fole, e vai fazendo pressão, e vai esquentando o fogo, e vai formando aquele fogo, e começa então o bronze a fundir, e fundir uma peça na outra. Eu faço fundição, pastor. Esses dias eu fundi ouro, uma fixa de ouro, e está lá as plaquinhas de ouro, e um pedaço de ouro usado também, diferente de todas, que ela fica mais escura. Coloquei do lado. Quando chegou na temperatura certa, estava demorando, eu dei mais pressão, mais calor, ar e gás. Quando chegou na caloria certa, fez assim, ó, virou uma bola só, e fundiu uma peça na outra. E as maçanetas aconteceram isso, junto com os candelabros, e com as louças, com as taças, as cruzes, tudo que estava dentro daquela vala, daquela cova, debaixo de fogo, de calor, derreteu e fundiu, e virou uma coluna. É como diz a palavra, unidos, unidos, na graça de Deus. Graça de Deus é o amor de Deus, que une as pessoas e as conserva com Ele. É difícil dizermos que somos de Deus e Ele não é, ou ela não é. Pode haver alguém fora do propósito e ele paga preço por isso, mas nós temos que lembrar: peraí, não sou eu que sustento, eu não sustento nada, eu estou aqui para adornar, eu estou aqui para ser colocado aqui o nome do meu Deus, como nós lemos no livro de Apocalipse. Não tem como nós sermos uma peça única, isolados um do outro. Temos que entrar nessa fundição, deixar com que o fogo do Espírito venha sobre nós e deixar cumprir em nós a palavra de João: recebemos o batismo do fogo, que é o batismo do Espírito Santo. Nós lemos aqui que haviam 3 emblemas nas colunas: as cadeias, as romãs e os lírios. As cadeias, irmãos, eles mostram o que somos unidos a Jesus Cristo. As romãs, gravado nelas o fruto do Espírito em nossa vida. E os lírios representam a pureza. Observa que em tudo que Deus fala dentro da palavra tem simbologia. Quer dizer, ou vamos entender que vamos sair pela rua hoje feito robôs, ou convertidos. Feito robô é entendermos que temos que ser tenros, colunas cheias do Espírito, colunas polidas. Então vamos ser maleáveis. Em outras palavras, vamos ser transformados, ou vamos fingir, vamos fazer como o robô faz, tudo programado. Vai ser bom porque diz que tem que ser bom, vai ser maleável porque diz que tem que ser maleável, mas esse daí não terá gravado nele os nomes, não terá gravado nele as romãs, nem as cadeias e nem os lírios. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Irmãos, como eu disse no começo, este João que nós lemos aqui estava sozinho, da mesma forma que nós nos encontramos muitas vezes, mesmo tendo muitas pessoas ao redor de nós. Às vezes estamos sozinhos no nosso trabalho, estamos num propósito que os outros não estão, e se Deus tem dado a revelação para cada um de vocês, como tem dado a mim também, vamos permanecer dentro da palavra do Senhor Jesus. Amém? Fecha teus olhos, abaixa sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor nesse momento que nos faça colunas polidas, trabalhadas, para que possa refletir em nós o brilho do sol, o brilho do Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Senhor Jesus, nesta noite, Pai querido, abro meu coração ao Senhor mais uma vez, declarando, meu Pai querido, que eu sei que tem sido, Pai, difícil,
para muitos aqui, Senhor. Tem sido difícil para mim também, Pai. Como eu imagino que deva ser difícil para o Senhor também. Olhar, Pai, as suas colunas, muitas vezes sem brilho, opaca, foscas, arranhadas e ocas, Pai. Mas se o Senhor desejar nesta noite, o fogo do Espírito, Pai, pode nos fundir. Aquece o fogo, Senhor. Aquece o fogo, Pai querido, para que possamos receber o Teu Espírito. Transforma nossas vidas e muda o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Abençoe as nossas vidas, meu Pai. Dá-nos, meu Pai, um coração humilde, quebrantado e contrito. Nos ensina, Pai, a estar na Tua palavra. Nos ensina a seguir as Tuas pisaduras, meu Pai. Coloca em nós, Senhor Jesus, o Teu amor, Senhor, para que possamos saber lidar, como Salomão sabia e como Davi também sabia. Faz de nós tenros na Tua presença. Faz de nós, Pai, aprovados, Pai querido, para a Tua santa obra, em o nome de Jesus.